Boa tarde, nós somos alunos do segundo ano de Edificações. Essa é a apresentação do podcast da matéria de Sociologia. E nossa entrevistada vai ser a professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, a Maria Aparecida Borges. Eu me chamo Wellington. Meu nome é Yasmin. E meu nome é Davi Rodrigues. Isso. O tema do podcast o uso da ficção para entender a indústria cultural e os produtos produzidos para o consumo das massas, né? E assim, eu queria iniciar perguntando o que a senhora sabe sobre a indústria cultural, o que a senhora entende por indústria cultural. Bom, boa tarde para vocês. Muito bom estar aqui com vocês, principalmente porque vocês estão discutindo, trabalhando um assunto muito interessante, muito apropriado para a fase de vocês, um trabalho muito bom da professora Eleusa, que eu parabenizo. Então, o que eu sei da indústria cultural? Eu sei um pouco da teoria e sei também um pouco da vivência dessa indústria cultural. Ela é exatamente esse propósito dos países hegemônicos em difundir roupas, filmes, músicas, alimentos, tudo que eles puderem fazer com que os outros consumam e tenham como sendo o melhor, eles vão fazer isso. E aí as pessoas geralmente entram nessa porque a gente acha que realmente é o melhor. E isso para mim é a indústria cultural, que acaba trazendo todo mundo para um quadradinho. Todos veem o mesmo filme, todos calçam o mesmo tipo de tênis, todos compram o mesmo telefone, julgando que esse é o melhor. Você pertence a uma elite porque usa determinado objeto. Exatamente, a indústria cultural controla a sociedade e a sociedade controla a gente, né? Porque a indústria cultural é por meio de anúncios das grandes marcas, né? Eles vão controlando as pessoas para que essas pessoas sintam necessidades de certos produtos que às vezes nem é tão importante para a vida da pessoa, né? Daí, com mais pessoas comprando, as outras pessoas vão sentindo curiosidade e necessidade também, né? Como a senhora falou sobre telefone, marcas de tênis, essas coisas assim. A gente vai sentindo necessidade porque às vezes a gente vê uma pessoa usando, ou uma pessoa que comprou. Um grupo. Exatamente. Hoje em dia, muito na internet também, né? A gente vê digitais influencers assim, com alguma marca de roupa, né? Com telefone, tipo iPhone, assim. A gente acaba sentindo necessidade. E essa necessidade é gerada pela indústria cultural, né? A indústria cultural faz com que a gente sinta essa necessidade. Isso. Antes dessa teoria crítica dos sociólogos e estudantes da escola que fundaram a escola Frankfurt, a senhora já tinha pensado sobre isso, sobre essa ideia crítica que tem por trás desses meios de comunicação de massa? Não, com toda sinceridade não. Desde que a gente começa a pensar em globalização, e isso eu fui pensar na faculdade, porque essa teoria ela surgiu na década de 1940, né? Então, no período, por exemplo, de ensino médio, a gente não se falava sobre isso. Exatamente, antes de conhecer isso, a gente não se fala, você absorve. Isso está muito posto para nós. Nos filmes, né, como eu falei para vocês, os bens culturais de massa, que difundem para você uma ideia, um conceito. E aí, música também, a música vem, né, isso aí, e você absorve, e não percebe, como eu não percebia. Eu tenho certeza que as pessoas da minha fase também de ensino médio, a gente começa a pensar nisso, principalmente da minha geração, nós começamos a pensar nisso do ensino superior para frente, que a gente começou a ter aula de sociologia, de filosofia, né, a gente começa a pensar, mas é assim. A gente vai se tocando, né? Eu também nunca tinha pensado nisso, né? E eu era controlado, né? Porque a gente fica até, assim, com um sentimento ruim de saber que a gente é controlado, né? Porque a gente não percebe, porque a gente já está
inserido nessa sociedade assim de uma forma que eles controlam até nossos pensamentos, né? Sim, De forma que muito a gente... mais agora, né? É, exatamente. Ser bem sincera com a senhora, antes de estudar essa teoria crítica, essas coisas, eu sabia que sempre um filme, uma série, uma música vinha por trás, sempre a fim de lucro, mas eu não pensei nessa crítica que eles trazem tentar manipular a gente para consumir esses produtos. Exatamente. Assim, eu sabia que tinha anúncio, essas coisas, mas não tinha a noção dessa crítica de antes. E sobre as séries que a gente assiste, depois que eu li um texto que fala que tudo é voltado ao mesmo padrão para refletir, eu parei para refletir assim, falei, gente, todas as séries que eu assisti sempre tinha um clímax ali que era igual a outra. Exatamente. Para tentar manipular a gente. Sim, esse Vingança, ódio, violência. Tem tudo ali dentro, né, num combo, que de repente você associa aquilo como a normalidade e aí assiste normalmente. Mas na verdade isso nem faz parte da nossa cultura. Muito do que acontece ali é da cultura americana. Vocês já perceberam que vocês assistem muito mais a séries e a filmes americanos do que a séries e filmes brasileiros? Com certeza. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente dá preferência para eles? Eles já comandaram. A gente acha besta Produções mais nosso famosas, filme. Hollywood, essas produções são bem mais famosos, né? Quem aqui nunca assistiu Os Estados Harry Unidos. Potter? Exatamente. Ou leu o livro? E muitos outros, né? Que todos falam, todos leem. Se você não vê a mesma coisa, você fala, nossa, você nunca leu Harry Potter? Nossa, você critica, nunca... né? E Lógico. criticam essas pessoas. E é visando 100% lucro, né? Tipo, é um dos princípios do meio de comunicação de massa, é a divulgação, o aumento do alcance das marcas para que assim eles, né, adquiram cada vez mais lucro. É o lucro, quer dizer, visado do capitalismo. O país capitalista que eu conheço, o país mesmo capitalista, porque o nosso capitalismo é um capitalismo pela metade. O Estado sustenta muito, a pessoa mais ou menos, mas sustenta. Agora, os Estados Unidos, sim, eles são países capitalistas, é um país capitalista, e ele faz toda a questão de dominar. Se você domina os outros culturalmente, você tem um grande passo para vender os seus produtos. Porque as pessoas não sabem, né? Você manipula a forma de pensar, né? E essa escola de Frankfurt, ela tem como base os pensamentos de Karl Marx, né? Que compara o capitalismo ao nazismo. Que a senhora falou, né? Que os Estados Unidos, né? O capitalismo americano é uma forma assim, de controlar, né? Que eles controlam as pessoas. E eles criticavam muito a mass media, né, que é os meios de comunicação em massa. Eles criticaram muito, e eles denominaram esse meio de comunicação em massa com isso a indústria cultural. Isso. Usando o quê? O que vocês acham que eles usam para difundir isso? São os meios de comunicação de massa, que o Davi falou, a novela, livros, isso jornais. que eu estou buscando dele aqui. Exatamente. E por meio dessas ferramentas eles vão controlando cada vez mais e faz a gente sentir necessidade das coisas, né? E sempre querer uma coisa similar à outra, né? Que nem a Yasmin falou, sempre a série parecendo com a outra, sempre um produto que não muda muita coisa para o outro, a gente vai lá e compra, né? Que nem a gente estava falando mais cedo sobre iPhone, tênis, essas coisas assim. A gente sempre sente necessidade de querer comprar, Essa necessidade de querer comprar. Sim, né? e é uma coisa assim que a gente nem pensa que tem uma coisa por trás controlando a gente, né? A gente pensa que é uma coisa, um sentimento normal, né? De querer as coisas, mas na verdade a gente é meio escravo dessa sociedade, assim. E o nosso, né? Você pensa na sua própria cultura, sua própria música, Sim. sua própria expressão cultural fica meio escondida. Sim, que valor você dá na nossa cultura, né? Exatamente. Porque a gente está tão A inserido gente nessa outra. meio que fica sem personalidade, sem muita... E isso eles gostam, viu? Sim, porque a gente fica mais fácil de manipular, né? Tipo, é bem mais fácil você chegar em uma carta branca, assim, e escrever alguma coisa do que em outra que já tem alguma coisa. Assim, aí chega lá, a gente não tem personalidade, a gente não tem princípios, né? É
bem mais Deixa fácil. eu te contar uma historinha rapidinha, Davi. Eu fui para os Estados Unidos, que meu filho já estava lá há bastante tempo, bem inserido mesmo naquela cultura. E eu cheguei lá porque eu queria conhecer, porque eu queria andar, ver tudo. Sabe o que ele achou que seria a coisa mais importante para mim? Dinheiro. Aí ele me entregou muitos dólares e me levou para as compras, entendeu? Mas eu não estava interessada naquilo, com toda sinceridade, porque eu não sou muito, assim, eu não assimilei muito essa história aí de ser consumidora deles, não sou mesmo. Se você olhar a minha roupa, quando você olha para isso aqui, foi ele que comprou para mim, entendeu? Não fui eu que comprei. Eu tenho uma bolsa da Louis Vuitton que também ele me deu, porque ele estava naquela cultura, entendeu? Pois é, e isso é bem mais normalizado para eles, né? Tipo assim, Muito. isso é consumo. É a meta de vida deles é sempre consumir. Bens, né? São bens. Só bens. Não, adivinha o que aconteceu? Eu vim com dólares de volta, porque eu não sou consumista, entendeu? Eu sempre trabalhei, sempre lidei dentro da minha condição, né? E aí eu vim com dólares de volta. Você não vai gastar. Quiser compartilhar Eu com a não gente. preciso. Eu não preciso. Mas eu queria ouvir, eu não terminei de ouvir o Davi. Você assistiu ao episódio? Eu assisti o episódio sim, e eu achei bem interessante que eles lá tinham que acordar todo dia no despertador, o quarto deles todo fechado, o despertador era bem um galo cantando, e eles vão lá pedalar para ganhar dinheiro, para ter uma meta que tem muita gente que nem sabe o que é essa meta. Verdade. E você consegue trazer isso para uma realidade fora Sim, da o ficção? trabalho de todo mundo. Minha mãe, ela trabalha na prefeitura lá de Belo Horizonte. Ela chega lá às 7 horas, sai de lá todo dia 11 horas. Ela faz o almoço, depois volta de novo 1 hora e chega às 5 horas. Isso todo dia. Isso é alienante, no seu ponto de vista? Muito. Mas o trabalho não é criativo? O trabalho Não, dela? ela fica lá. Todo dia a mesma rotina? Todo dia a mesma rotina. Fica lá sentada na mesa dela, mexendo nas planilhas, e é isso todo dia. Ela não tem. E assim, falando sobre trabalho, dos pilares da indústria cultural, assim, eles tentam sempre colocar os meios de entretenimento né, que foge da realidade de trabalho das pessoas, para que assim seja mais atrativo. Isso mesmo. Mais atraente, vem aqui, por É exemplo. como se tivesse ali um lapso, né? Pra Você chegou com fugir muita da coisa, realidade. Foge da realidade. A pessoa chega cansada do trabalho, ela quer uma coisa que não seja similar ao trabalho. Que ela não tenha que pensar, que ela não tenha que refletir. Exatamente. Entendeu? Mas será que é bom não poder pensar? Não refletir? Não, isso atrapalha. Isso Pelo acaba que atrapalha a gente. contrário, atinge todos os setores da vida. Setor político, setor social, familiar. E você não tem o tempo para pensar, o tempo para refletir, né? Sobre a sua própria realidade ali. Você fica absorvendo coisas de fora, que não tem nada a ver com você. Né? Exatamente. É igual o algoritmo, como que fala aquele negócio? Algoritmo mesmo. Algoritmo do TikTok. Exato. O que ele faz com você? Ele vicia a gente. Eu não sei, eu tirei do TikTok daqui, eu não gosto. Por exemplo, o YouTube, você começa a ver determinada temática e ele começa a te mandar mais e mais do mesmo, Exatamente. entendeu? Do mesmo Isso conteúdo. também é alienante, Que entendeu? você já assiste no Instagram, no YouTube, e ele vai te No dando mais Facebook. coisa pra você ficar viciado naquilo. Exatamente. Você E tá é vendo no preocupante, TikTok. porque assim, se a senhora vai olhar os estudos lá, eles têm grupos de pessoas separados para que eles distribuam o mesmo tipo de conteúdo. De acordo com o seu perfil, com o seu perfil, gosto, né? idade, tudo, para que você sempre fique ali. Isso influencia nas decisões das pessoas, tipo, tanto política, Isso. a gente vê muito hoje em dia a posição de influencers na internet e eles acabam influenciando os seguidores dele a pensar como eles também, né? E isso é preocupante, porque como a gente não tem personalidade, a gente vai muito na ideia dos outros, né? A gente vê a opinião de um cara que a gente segue ali, a gente tende a começar a pensar igual, né? Tomar as mesmas decisões. A gente vê muito isso no período de eleição, né? Sim. Quando você percebe as tendências, né? Divulgações. Eu vou falar o termo, o velho da van. Todo mundo
que comprava na van até parou de comprar um pouco, ou às vezes outras pessoas ficaram mais alienadas ainda a ele e ao partido político que ele defendia. Exatamente. Porque acaba que ele influenciou muito. Até o justamente- uniforme do povo da van tava da camiseta do Brasil. É Verde e amarelo. justamente o nome, né? Influencers, de influenciar as pessoas. Exatamente, influenciadores, né? Marcas vão atrás desses influencers porque dá muito retorno. Para difundir a marca, Você né? vê Vender. ali contratos tipo com o Neymar, com o Felipe Neto de mais de 50 milhões, de 100 milhões por uma divulgação, sabe? Por uma postagem no Instagram. Olha pra você. E assim, é uma coisa fora do normal, né? Se tem todo esse dinheiro, com certeza gera bem mais, né? É. Mas a senhora já tinha visto, havia percebido essa indústria presente no seu dia a dia? Já. Já. Nossa, como? E desde que eu comecei a perceber, eu comecei a trabalhar os meus filhos para não Isso é serem muito consumistas. importante. Via que já ficava a maioria do tempo todo grudado no celular. E a senhora acha que tem alguma forma de fugir da indústria cultural ou não tem como? Olha, o que eu vejo, por exemplo, essa reflexão que a professora está fazendo com vocês, esse trabalho de fazer vocês pensarem, quer dizer, vocês não vão ser aqueles ativistas, eu tenho certeza que não. Pode ser que lá no futuro seja, mas agora vocês não são. Mas vocês vão ter um senso crítico a respeito disso. Eu vou comprar a camiseta que eles me mandaram comprar? Ou eu vou comprar aquela que o meu dinheiro dá, eu não vou ficar com dívida para pagar, eu vou poder comprar outra coisa, ao invés de colocar todo o meu dinheiro em um único objeto, porque esse objeto ele é visto por todos, usado por todos. Vocês vão pensar, assim como eu comecei a pensar. Não que eu consumisse tanto, mas eu comecei a acordar quando eu percebi, não é desse jeito mesmo. Eles querem que a gente sempre use, sempre consuma e não pense nas coisas mais importantes, né? Mais significativas. Às vezes a pessoa deixa de comprar alguma coisa muito importante, assim, significativa para a vida e vai gastar tudo em um objeto pessoal, em um tênis, como você falou, em uma calça, em uma camiseta. Tem tantas outras coisas. Um livro, por exemplo. Tem até um texto que a Eleusa passou pra gente. Novelas, filmes e séries. Alienação ou qualquer compreensão? Como se fosse alienação ou influência ou alienação? como se fosse um benefício e um malefício. É para você identificar seu ponto de vista. O que você acha sobre esses livros e essas novelas que sempre tem algo parecido para trazer mais essa vontade da gente de assistir, esse desejo? Achei muito interessante. Muito, gente. Pois é, por isso que eu sempre acredito que estar numa instituição como essa é muito importante para a formação de vocês, entendeu? Sim, eu mesmo Muito importante. Eu mudei muito o meu jeito de pensar. E falando sobre fugir da indústria cultural, para o Horkheimer é meio impossível. Assim, o indivíduo tem que, né, de toda forma, ele vai ficar dentro dessa indústria, né? Porque é uma coisa que é dentro da sociedade. Como lá no filme, o Bling, né? Bing, ele se revoltou, né? Não mudou nada, tipo, porque era ele sozinho contra todo um sistema, né? Eles ainda utilizaram dele como forma de ganhar mais dinheiro. Como influencer, né? No final Ele foi lá para criticar o sistema pegou o Bing e ele acabou se engoliu. rendendo no sistema. Se reforma. Entendeu? Pois vamos encerrar, né? A gente agradece muito a senhora Pelo aceitar nosso convite. Nossa, eu que agradeço muito a oportunidade de observar, né, a reflexão de vocês, o que vocês estão me mostrando, que começaram a pensar, a refletir e a levar para a família de vocês também. O Davi também vai levar, né, Davi? Lógico. Eu já comentei com a minha mãe. Já? Eu sou igual Desperta. a Yasmin, fico falando com a minha mãe assim, então. Desperta. Isso. Mas foi muito interessante, senhora. A senhora tem um ponto de vista muito legal também. Gostamos do seu ponto de vista, Cida. A maioria dos É muito bom alunos- conversar com a senhora. Mas o meu ponto de vista é muito simplista, né? É isso, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço.